Olá, boa noite para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. A paz seja com vocês. Nesta noite eu quero mais uma vez falar para você a respeito da palavra de Deus, né? Que é muito importante para o alimento da nossa alma. Quero meditar hoje com vocês um assunto muito sério. Quero falar de duas coisas muito importantes e muito sérias na nossa vida, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado. Quero falar para você sobre a mentira e sobre a honestidade, a verdade, tá bom? Então vamos meditar na palavra de Deus? Abra sua Bíblia no livro de São João, capítulo 8, versículo 44, que diz assim: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer ao desejo de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Você sabia que a mentira é filha do diabo? A mentira é filha do diabo. A palavra de Deus está falando, não é eu não. Nós acabamos de ler. Medite de novo no versículo, ó. Vós tem por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele quanto ele profere mentira. Fala do que lhe é propício, porque é mentiroso e pai da mentira. Então ele é o pai da mentira, ele gosta de mentir, né? Então o diabo tem uma filha, né? A mentira. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa filha do diabo chamada mentira. O cristão mente? O que você acha? Mente ou não mente? Né? Então, analise aí como está a sua vida. Nesses últimos tempos, a gente está vivendo tempos tão trabalhosos. A vida é tão corre-corre, né? Uns estudam, faz faculdade, outros têm que trabalhar. Dependendo do trabalho, muitos acabam mentindo para poder manter, né, o trabalho, ou o estudo, ou alguma coisa. Aí a pessoa pode pensar assim: ah, mas é só uma mentirinha. É só uma mentirinha. Deus sabe que eu preciso, Deus sabe mesmo. E Ele tá vendo tudo e Ele conhece o teu coração. Então, tem gente que às vezes fala assim, o filho vai atender o telefone, o pai ou a mãe fala assim, fala que eu não tô. Você acha que tá mentindo ou não? Às vezes a pessoa não quer falar com aquela pessoa, aí fala assim, fala que eu não tô. Entendeu? Aí, tá mentindo ou não tá mentindo? Você tá incentivando a criança a mentir. Você não deve ensinar mentira para a criança. Você tem que dar exemplo para a criança. Exemplo bom. Você é o retrato, você é o espelho da criança. Se você ensinar a criança a mentir, ela vai mentir. Se você ensinar a criança a xingar palavrão, ela vai xingar palavrão. Se você ensinar a criança a desrespeitar os mais velhos, vai desrespeitar. Entendeu? Então você tem que ser o exemplo, ensinar aquilo que é aproveitoso e não aquilo que é ao contrário. Senão vai crescer uma criança mentirosa, enganadora, entendeu? Desrespeitosa. Então, cuidado para você não ensinar para os seus filhos coisa que não agrada a Deus. Se você que é cristão, vigia, Jesus está voltando. Cuidado com a mentira. Fale a verdade, por mais que doa. Às vezes no teu trabalho você quer falar uma mentirinha aí para manter o trabalho.
Talvez você está agradando o homem, mas e a sua fé? Para onde é que ela vai? E a sua vida espiritual com Deus? Na faculdade, aí você mente para os seus amigos, você se esconde, você finge, né? Às vezes seu amigo fala, você é cristão, você fala, não, eu só vou para a igreja, só para passar o tempo, né? Você mente, né? Você não quer mostrar que você é cristão, você tem vergonha, né? Você mente, fala, não, só vou de vez em quando. Aí o outro colega fala assim, mas eu vejo você sempre indo com a Bíblia para a igreja. Aí você, é só vou lá de vez em quando, com vergonha para não perder os amigos, né? Cuidado, cuidado quando Jesus voltar, você vai ficar aí com essa mentira. Cuidado com a filha do diabo, hein? Cuidado com a filha do diabo, não deixa ela te pegar, porque se ela te pegar, ó, você tá enrolado. Porque dizem que a mentira tem perna curta, ou seja, a mentira ela não fica muito tempo agindo. Vai chegar uma hora que ela vai ser desmascarada. Sabia que a mentira é desmascarada? Ou mais cedo ou mais tarde, ela vai ser desmascarada. E aí como é que vai ficar? Entendeu? Então, não aceita a filha do diabo na sua vida, não. Seja sincero, fala a verdade, seja honesto com você mesmo, com os seus amigos, com a igreja, no seu trabalho, na escola, entendeu? Com seus filhos, ensina a verdade. Fale a verdade por mais que doa, né? Então, por favor, não deixe a filha do diabo entrar na sua vida. Afasta ela da sua vida e fale a verdade. Seja honesto. Amém? Eu quero contar para vocês uma história que eu ouvi há muito tempo. Há um tempo bom essa história. Eu achei muito bonita. As crianças vão gostar. Você que está assistindo esse vídeo aí, se quiser mostrar para as crianças, é bom. Às vezes você pode falar, mas é a história da caronchinha, né? Como muitos dizem. Mas essa história é um exemplo, né? É um exemplo e você vai tirar o moral da história. Eu lembro quando eu estudava, o professor falava assim, você tem que ver qual é o moral da história que você está lendo, né? Eu aprendi muito isso na escola. Então, qual é o moral da história? Você vai tirar as suas conclusões. Olha só. Vou contar essa história para edificar a sua fé e você aprender alguma coisa nessa noite. Mostra para as crianças, tá bom? As crianças gostam de história, então vou fazer que nem a cultura. Senta que lá vem a história. A história que a tia Lu vai contar para você, criança, que tá aí perto do papai e da mamãe assistindo esse vídeo, tá bom? Vamos lá? Então, uma certa feita, existia um príncipe muito rico e poderoso naquele reino. E ele estava à procura de uma esposa para poder casar, né? Porque o seu pai já era muito velho, né? E ele temia que qualquer momento seu pai pudesse partir e aí ele teria que governar no lugar do seu pai. Ele ia se tornar o rei futuramente. Então o pai dele queria que ele arrumasse uma esposa urgentemente, porque ele já estava velho e doente. E aquele príncipe pensou, aí ele teve uma ideia. Ele falou assim para o seu pai que ele queria que todas as princesas do reino, né, e todas as princesas ali de outros reinos, e também poderia ser tanto princesa como hebreias, né, não é hebreias, como é que fala? Moças do reino que fossem pobres, né, que de todas as raças, né, que vivesse ali no reino. É plebeias que fala, viu? Não é hebreias, né? Plebeias. Plebeias quer dizer mulheres pobres, mulher do povo, entendeu? Então, tanto as moças ricas como pobre ou princesas, tudo poderia participar daquilo que o príncipe ia fazer. O que ele ia fazer? Ele ia reunir todas aquelas moças, belas moças, e ia testar elas. Aqui, vencesse o teste que ele ia fazer com elas, ia ser a rainha, a futura rainha.
Aí ajuntou-se muitas moças, muitas rainhas, muitas princesas vieram de outros reinos, né? Princesas lindas, belas, moças ricas da sociedade. Aí também veio as pobres, né? E ali que ele juntou-se ali, né? Naquele castelo, muitas moças de todo jeito. E ali o príncipe pegou e mandou os seus servos entregar a cada uma daquelas moças uma sementinha. Uma sementinha de uma planta. Era variedades e variedades de plantas, rosas, entendeu? Cada uma recebeu uma sementinha, né? E um vaso, né? É um vaso e uma sementinha. E era para elas plantarem aquela sementinha no vaso. E quando fosse mais ou menos uns 3, 4 meses, era para elas voltar de novo para o rei. Voltar de novo, marcou o dia, né? Mais ou menos 3 meses, voltou para elas voltarem lá para o reino, para que aquelas sementinhas já ter germinado e ter crescido, né? Uma florzinha, uma plantinha, né? E ele falou assim, ó, a planta mais bonita, a flor mais bonita, a planta mais viçosa, mais bonita que do vaso da moça que plantar vai ser a moça que eu vou escolher. Aí todas pegaram a sementinha e foram embora. Aí se passou os 3 meses e tinha uma entre elas, pobrezinha, pobrezinha, morava numa casinha de sapé, não tinha quase nada, sabe? Mal tinha para comer, trabalhava na roça, os pais pobres, a pobrezinha não tinha nada, andava descalça, toda suja, não podia comprar uma roupa, não tinha condição financeira, né? E ela estava ali no meio das que era bonita, rica, tal, que tinha as coisas. E ali elas foram embora, todas foram embora e plantaram as suas sementinhas. E essa moça pobre, pobrezinha mesmo, também plantou a sua sementinha. Aí esperou os 3 meses, esperou, regrou, ela plantou a sementinha, que a sementinha não brotou. E ela regava e colocava e nada, não, a sementinha não, de jeito nenhum não pegou, né? Ela não saiu raiz, não levantou da terra a plantinha, não apareceu nada. E ela começou a ficar triste. Aí falou para os pais, a minha sementinha não quer nascer, a minha florzinha não vai nascer, eu não vou conseguir. Aí as colegas dela, né, de perto, que morava perto dela, que foram também, falaram, a minha flor, todas elas mostraram, eu plantei, olha como nasceu uma flor linda, olha como é linda a minha rosa, linda. E ela, por que será que a minha não germina? E ela continua aguando e nada de germinar a sementinha. Aí ela começou a chorar, ficou triste. Aí chegou o grande dia de apresentar o vaso com as flores plantadas. E o dela, nem sinal, só a terra ali no vaso, nem sinal de germinar nada. Aí ela ficou triste, ela não queria nem ir, né? Mas todas foram convocadas para ir, ela teve que ir. Ela falou assim, não vou ganhar mesmo, fazer o quê? A minha nem germinar, germinou. Aí ela foi. Aí chegou o grande dia, estão todas as moças lá no pátio do Palácio Real novamente, para mostrar para o príncipe os seus vasos, né, com as flores, né, com as sementinhas que elas plantaram. E cada um apresentava cada um mais bonito do que o outro. Um nasceu uma rosa, outro nasceu uma samambaia, outro nasceu um girassol. Cada vaso a flor mais bonita do que o outro. E aí ele foi olhando, olhando. Aí ele mandou elas ficar todas de fileira, todos ficaram. E ele foi olhando um. Aí de um em um ele olhando ia mandando sair. Aí foi olhando um a um sair. Um era um girassol, outro era uma rosa. Cada flor mais bonita do que a outra. Aí ele olhava e mandava a moça sair com o vaso. Não, 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 você não, você não, você não. E ela estava lá com o vaso só com a terra, não tinha nada. Aí todas passaram
Aí quando ele chegou nela, aí ela tava com um vaso, né? Só tinha terra. Aí ele falou: e você? Cadê a sua planta? Aí ela, triste, falou: ah, majestade, eu não pude. Eu não cresceu, não germinou, eu fiz de tudo, né? Coloquei adubo, aguei, né? Todo dia, cuidava dela, mas ela não germinou. Não sei o que aconteceu. Aí ele pegou, olhou para todos, né? Mandou os seus servos pegar o vaso da mão dela, entregar na mão dele. Aí ele pegou, olhou para todos e falou assim: eu já achei a minha escolhida, será essa, né? Isso porque as outras já tinham até rido dela, né? Porque viram ela com o vaso vazio e toda suja, com os pés descalços no chão. Aí ele falou assim: essa é a minha escolhida. Ninguém entendeu. O quê? O príncipe escolheu ela, mas o vaso dela não tem nada. Aí ele pegou, ele enfiou a mão no vaso, tirou a terra, arrancou a semente, mostrou para todo mundo. Tá vendo isso aqui? Isso aqui não é semente de verdade, né? Isso aqui é falso. Isso aqui não ia germinar nunca, nunca, nunca. E todas vocês, né? Todas as moças que estão aqui pegaram a mesma coisa. Todas as sementes eram de plástico, elas não eram verdadeiras. Entendeu? Então não ia germinar nunca. Só que acontece que a única que foi verdadeira, real, foi ela. Ela plantou, não germinou porque não ia germinar mesmo, né? Não ia germinar mesmo, não era semente verdadeira, né? Então ela foi honesta. Ela foi a única que foi verdadeira e foi honesta. Ela não mentiu, ela falou a verdade. Ela falou que a planta não germinou porque aquela semente não era semente verdadeira. E as outras que estavam com os vasos bonitos, floridos, é porque elas perceberam que as sementes não eram verdadeiras, não germinavam, elas plantaram outras plantas no vaso delas para tentar enganar o príncipe, entendeu? Quando elas viram que não germinava, elas tentam enganar o príncipe colocando outro tipo de planta. Por isso que o príncipe não quis saber nenhuma delas. Ele falou que aquela pobre foi honesta e foi verdadeira, né? Ela não mentiu, ela falou a verdade e mostrou que a planta jamais, né, ia germinar. Então, ela não tentou enganar ele como as outras, né? Não mentiu, ela falou a verdade para ele. E ela foi escolhida para ser a futura rainha daquele rei. Gostou da história? Por quê? Porque ela foi verdadeira. Ela não tentou enganar o príncipe, ela falou a verdade. Eu sei que as moças ficaram zombando dela, talvez olhava para ela com aqueles trapos de roupa, com os pés no chão, sujo, né? Trabalhando na roça, com o vaso vazio. Elas até ficaram zombando dela. Essa daí não vai conseguir nada. Mas não. Ela foi verdadeira, ela foi honesta, levou o vaso do jeito que ela levou para casa, ela trouxe, né? Ela não tentou enganar o príncipe plantando outra planta, ela não tentou enganar o príncipe e falou a verdade. Então eu falo para você, a honestidade e a verdade é maravilhosa, né? Então não adianta, tá vendo como a mentira rapidinho é desmascarada? Os outros vasos floridos não era a semente que o príncipe deu, entendeu? Então, eu falo para você, seja honesto, seja verdadeiro, não deixa que a filha do diabo, a mentira, te engane, né? Faça o que é correto, faça o que é justo, né? Que isso agrada diante dos olhos de Deus. Deixo para você essa mensagem, boa noite, a paz para todos, que vocês possam ter uma noite maravilhosa, um dia maravilhoso, em nome de Jesus. Amém.